Olá a todos. No vídeo anterior falei sobre o medo de andar de avião e de como podíamos tratar essa dificuldade de uma forma diferente, de uma forma mais inovadora e ir diretamente ao problema, que é aquilo que muitas vezes na psicologia clínica, no nosso consultório, é difícil de fazer. Ok? Mas hoje gostava de vos falar sobre outro medo. Vou fazer vídeos em cada um desses vídeos abordo um medo ou uma fobia específica, melhor dizendo, e como ela pode ser tratada através desta nova técnica, ou com o auxílio, melhor dizendo, desta nova técnica. Hoje vou-vos falar então da glossofobia, ou seja, do medo de falar em público. Desde pessoas que são estudantes e que precisam de fazer apresentações nas aulas, precisam fazer exames orais, até pessoas que têm cargos em empresas, até pessoas que simplesmente querem dar um impulso à sua vida profissional e sentem que esta dificuldade se está a dificultar que possam dar o passo em frente na sua carreira profissional. A questão do tratamento da glossofobia, naturalmente, é importante. É uma coisa que tem um impacto bastante significativo na vida da pessoa. O que é que acontece? A pessoa, quando tem este problema, esta dificuldade em falar em público evidente, eu não estou a falar de uma dificuldade ligeira em falar em público ou pontual. Estou a falar de uma situação moderada a intensa e que tende a acontecer sempre que a pessoa é exposta a este tipo de estímulo, mesmo em antecipação. Só de pensar em ir falar em público já há uma grande dificuldade, preocupação, dificuldade em dormir, por aí fora. Portanto, o que acontece é que a pessoa tendencialmente evita a situação. E evitando a situação reforça a dificuldade. Em psicologia clínica nós chamamos a este mecanismo o reforço negativo. Ou seja, é removido o estímulo aversivo, nesta circunstância o falar em público, e a pessoa fica mais descansada, mais tranquila e aprende que é melhor ficar assim porque fica mais calma e não é sujeita àquele sofrimento intenso a que é sujeita quando tem que falar em público. Ok? O que é que a literatura diz sobre a terapia de exposição com realidade virtual para a glossofobia? Diz que ela é idêntica, o nível de eficácia é idêntico à exposição in vivo. Ou seja, se eu exponho a pessoa através dos óculos de realidade virtual no software específico que detenho para expor a pessoa à situação de falar em público, isso é igual, em termos clínicos, igual no sentido dos resultados terapêuticos, do que expor a pessoa num ambiente real. Nós chamamos o ambiente in vivo. Okay? Como é que funciona o tratamento? Funciona como eu disse também no vídeo anterior. Funciona de uma maneira gradual, controlada, segura. Primeiro é perceber bem como é que é o problema, em termos de comportamentos, de pensamentos, de emoção, de antecipação, registar tudo isso muito bem, registar o grau de desconforto, ou seja, ter também uma visão global do modelo terapêutico que vamos utilizar. Não vamos utilizar só a exposição através da realidade virtual. Há outro tipo de técnica, desde a psicoeducação, o relaxamento, a reestruturação de pensamentos negativos, ou seja, é englobado, no fundo, o modelo engloba várias técnicas que têm um fim evidente, que é que a pessoa consiga voltar a falar em público, ou falar em público com uma ansiedade baixa ou residual, ou até inexistente, ok? Mas se for baixa ou residual e a pessoa conseguir fazer a sua vida desta forma e ir a esse tipo de situação com um nível de ansiedade assim tão baixo, já seria um grande avanço para a vida da pessoa, ok? Portanto, o tratamento então funciona do modo que eu estava a dizer. É controlado, é seguro, é gradual, porque há pessoas que têm objeções em relação ao tratamento, não é? Se eu sofro tanto com isto, vou para um consultório para me estarem a expor a esta situação que eu tenho tanta dificuldade. Será que vou sentir pânico? Será que vou me sentir ridículo quando o psicólogo clínico me pedir um role-playing, ou seja, que eu possa falar com os óculos de realidade virtual no rosto, que possa falar para uma plateia, vou-me sentir ridículo? E que duração é que isso tem? É pouco? É muita? Vou aguentar? Não vou aguentar? E as tentativas anteriores que não correram bem? Como é que eu faço com isso? É natural que haja estas objeções. O que eu queria deixar claro é que isso é conversado com a pessoa.
e que a lógica é irmos gradativamente, ok? Claro que algum grau de desconforto é absolutamente necessário. Se não há aprendizagem inibitória que é necessária, ou seja, uma nova aprendizagem de que a situação não é perigosa e é manejável, é necessário haver algum grau de desconforto. Mas ele tem que ser muito bem calibrado e muito bem conversado com a pessoa. Por isso é que o acompanhamento clínico antes e durante a exposição à situação temida é feito de maneira muito próxima. Como eu disse no vídeo anterior, a pessoa não fica, entre aspas, abandonada com os óculos a fazer aquilo que eu lhe peço. Não, a interação é permanente, ok? A exposição através da realidade virtual é uma técnica, mas o psicólogo mantém-se próximo e em contacto permanente com a pessoa. Fiz-me entender. Isto é muito importante que fique claro. Portanto, vou sentir pânico? Não, porque vão ser ensinadas estratégias de enfrentamento e vamos gradualmente. Vou ficar ridículo, vou fazer figuras, digamos assim, de ter que falar no ambiente do consultório para plateias, no fundo imaginárias, embora a sensação de presença e de imersão é bastante grande, mas vou ficar ridículo. Não, porque vai ser construída uma relação terapêutica comigo, de confiança, de respeito mútuo, que permitirá que isso seja feito com tranquilidade, ok? Depois, e a duração? A duração depende, mas geralmente a sessão não é toda dominada pela técnica. Podemos fazer 10 minutos, 15 minutos, podemos fazer meia hora, até depende do que aquilo que a pessoa suportar, depende da fase da terapia em que estivermos. Embora a ideia de 6 a 8 sessões no máximo seja o ideal para notarmos progressos significativos, está bem? Tentativas anteriores. Bom, essas tentativas se calhar ficaram registadas de uma maneira bastante negativa. A ideia é haver uma nova aprendizagem através deste tipo de técnica que compita com essa memória, digamos assim, negativa e de sofrimento que está para trás e que a vá, no fundo, enfraquecendo e permitindo que a pessoa vá aos poucos ganhando confiança. Ok? Portanto, qual é o diferencial desta técnica, a terapia de exposição com realidade virtual? É que é possível a pessoa expor-se a uma situação real, ou seja, ter aquela sensação de presença, de imersão, de que estamos mesmo na situação, que vemos as pessoas na plateia, as expressões delas, que nós estamos na plateia, a olhar para as pessoas, que podemos ter situações de entrevista de emprego, situações empresariais, situações académicas, de apresentar para colegas, de apresentar para professores, plateias mais pequenas, plateias mais amplas, fazermos parte de um grupo que está a falar numa plateia e estarmos à espera da nossa vez. Todo este tipo de situações é possível de ser reproduzida. Só que o perigo não é real no sentido de que isto é feito em consultório. E claro, a lógica é que seja uma espécie de ponte depois para a situação real. Okay? Quanto à questão da medicação, se o médico psiquiatra ou o clínico que o atende, o médico de família ou outro, for de acordo que possa tomar alguma coisa, mesmo que transitoriamente, isso não colide com a terapia de exposição. Aliás, as duas coisas podem ser sinergéticas. Uma pode ajudar a outra e a pessoa pode fazer só o tratamento psicológico, poderá estar a fazer só o tratamento farmacológico e poderá fazer os dois em conjunto. Uma coisa muito importante é a psicologia clínica no consultório, a terapia falada, é muito importante para as perturbações de ansiedade e para as fobias específicas. Mas depois coloca-se a questão essencial, que é, quando se chega à altura de expor a pessoa à situação temida, como é que fazemos? Isso não é prático fazê-lo in vivo, ou seja, no mundo real, como é que nós fazemos? E uma terapia de ansiedade sem uma componente de exposição dificilmente resultará. Dir-me-ão, pode resultar? Pode, mas sem esta componente de exposição dificilmente resultará, porque não há confrontação com o estímulo. E não havendo confrontação com o estímulo, fica muito mais difícil haver uma nova aprendizagem, que nós dizemos em linguagem técnica a aprendizagem inibitória, que iniba as memórias que estão para trás negativas e que construa uma confiança, uma visão mais racional da situação em si. Ok? Eu vou deixar no link, portanto na descrição, vou deixar o link do meu site para o separador em que explica a terapia de exposição com realidade virtual mais em pormenor, e estão também lá os meus contactos, e qualquer dúvida que possam ter, escrevam nos comentários que eu assim que puder responderei. Obrigado.